tira uma maquinetazinha, sai um gancho, prende-se no parapeito de uma janela e começa aquela música. E ele começa a escalar, chega junto da janela, coloca o mosquetão preso, coloca a mão na mala, tira outra maquineta, abre a janela, entra, e ouço aquela música, vai avançando, chega-se junto do cofre, coloca a mão na bolsa, tira outra maquineta, descobre a combinação, abre-se o cofre, cheio de dinheiro, joias, até nos falta o ar, e começa aquela música, e ele começa a tirar todo aquele dinheiro, todas aquelas joias, e nós pensamos, epá, ele vai ficar rico, mas de repente ouvem-se passos. Ele começa a olhar para todo lado, não sabe onde é que se vai esconder, vê um sofá, pula para trás do sofá, alguém abre a porta, acende a luz, começa a olhar para todo lado, aquela música de suspense, vê a janela aberta, eu não deixei a janela aberta, vai avançar em direção à janela, só que junto da janela está o quê? O sofá, e por trás do sofá, Roberto De Niro todo encolhidinho, e nós também todos encolhidinhos no sofá. Por favor, não apanhe o bandido que está a roubar a sua casa. Estamos a defender o bem ou o mal? Nós estamos a defender, não importa se é o bem ou o mal, nós defendemos aquilo que nos é mais familiar. Sei lá quem é o outro indivíduo, eu conheço o Roberto De Niro. Ele é o ator principal desta película. Então, eu ponho-me do lado da personagem que me é apresentada como mais familiar. Outro exemplo de distorção da realidade. Esses filmes de ação, não é? Por exemplo, Rambo, ou Arnold Schwarzenegger e os vários filmes que eles faziam. Reparem como o filme é apresentado. Por exemplo, o indivíduo é um indivíduo pacato, familiar, diz bom dia e boa tarde a todos os vizinhos, mas um dia ele chega à casa, a casa explodida, toda a arder, o carro do ano a arder, a esposa foi violada, a filha foi morta, começa-lhe a subir os calores e nós começamos a ficar revoltadíssimos. Alguém tem que fazer alguma coisa. E ele vai lá e vai ao armário e pega numa armazinha deste tamanho, que toda a gente tem em casa, que foi a única coisa que sobreviveu da explosão, e vai e começa agora a matá-los um já está, e nós, toma lá que já almoçaste. E vai ao segundo, olha, ele foi para ali, já está, só falta um, o último bandido. Estão frente a frente, começa aquela música de suspense, começa a analisar os seus sentimentos. Primeiro estamos a desejar que ele o mate. Ei, isso não é pecado? Isso não é pecado? Segundo, queremos que ele se vingue. Ei, isso não pertence a Deus? Que sentimentos estão realmente a nascer em nós? Há aquela cena de suspense, em câmara lenta, sai aquela bala, jorra o sangue, o bandido cai. Querem saber de uma coisa? Não gostei muito desse filme. Aquele indivíduo, depois de tudo o que fez, morreu assim, nem sofreu nem nada. É ou não é um tipo de comentário que costumamos fazer? Queríamos que ele fosse todo atrocidade por umas hélices de um helicóptero. Ele tinha que sofrer bastante. Vejam como os valores ficam todos distorcidos. Rambo, o amigo dele foi raptado. Ele tem que ir salvar o amigo. Então, para salvar o amigo, aí vai ele. Pega nas armas, começa a matar montes de gente. Para salvar uma vida preciosa que está lá no alto da masmorra, ele vai matar 150 vidas que estão cá em baixo. Lá vai um que tinha 4 filhos, ninguém quer saber disso para nada. Outro que nem foi de lua de mel e acabou de casar a semana passada. Quem é que se importa? Nada importa. Salvar aquela vida é a coisa mais importante. Estão a ver os valores distorcidos? Super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem, como é que eles defendem o bem? Fazendo o mal. Baterem alguém, isso é bom? É isso que aprendemos na igreja ou existem duas realidades? Estão a ver como é que as coisas são apresentadas de forma distorcida? Se repararem, os filmes têm sempre um padrão. Primeiro, há um tipo de filmes que eu deixei de ver na minha vida. São filmes sobre racismo.
Chega a meio do filme, você já quer matar todos os outros da outra raça, porque aquilo é uma coisa... Primeiro mostram tudo injustiça, injustiça, injustiça. Lembra-se de um padrão bem simples. Os desenhos animados mostram isto muito bem. Popeye. Apanha, 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 apanha. Até que, pá, agora já justifica a violência. Primeiro, ninguém vai trazer o mal de mão beijada, porque ninguém aceita. Primeiro tem que se justificar o mal, para que o mal pareça bem. Este é um padrão de todos os filmes, podem analisar. O indivíduo trata mal a mulher. A mulher chega e faz cozinhados gostosos, agradáveis. Oh, querida, eu fiz isto para ti. Ah, não quer saber da tua comida para nada. E ela já está ali, ela sempre docinha. Um dia ela foi ao supermercado para comprar mais umas coisas para cozinhar para ele. E de repente está lá a olhar para as prateleiras e bateu no indivíduo. Caiu o lenço, o indivíduo apanhou o lenço. Veio aquele perfume. Ela nem quis olhar. Mas, entretanto, ela foi lá no dia seguinte ao supermercado buscar mais comida, bateu no indivíduo outra vez, caiu o lenço outra vez, aquilo aconteceu durante uma semana. Caíram em adultério. E o que é que nós dizemos? Realmente não foi o melhor, mas aquele indivíduo merecia. O marido dela tratava muito mal, ele merecia mesmo uma lição. Estão a ver como começamos a justificar as coisas? Há uma coisa no cinema que faz parte de todos os filmes que se chama roteiro psicológico. Um dos meus professores de cinema, ele disse que foi convidado por um canal de português. Ele é uma pessoa muito conhecida, não vou citar o nome dele, mas é muito conhecido como comentador de cinema em Portugal. Ele diz que foi convidado por um canal português, muito conhecido também, para fazer um filme. Ficou todo contente pelo convite e começou a selecionar a sua equipe de trabalho, mas entretanto ele recebeu o roteiro psicológico e o roteiro publicitário. Então, numa parte do filme, o herói tinha que ir ao banco levantar dinheiro porque o banco estava a patrocinar. Noutra parte, eles tinham que se lembrar de uma cena de uma corrida de natação onde aparecia um cronómetro porque havia uma empresa de relógios que estava a patrocinar. Não sei se vocês se lembram, mas em alguns filmes, às vezes, por exemplo, eu estou-me a lembrar do Matrix, em que ele vai a passar pelas paredes e cai o telemóvel e tem que parar em câmera lenta para você ver bem a marcazinha que está ali. Ou quando eles estão a lutar no metro, que há cenas de mensagens subliminar não pode ser, subentendida nesse caso, onde aparecem marcas de impressoras. Enfim. Mas o roteiro psicológico talvez seja o mais grave. O trabalho do roteiro psicológico é estudar uma sequência de emoções e definir como conduzir as suas emoções para manter a sua atenção e levá-lo a sentir determinadas coisas. E isto é trabalhado de várias formas. E está estudado, ao fim de 5 minutos tem que ter uma cena de ação, ao fim de 10 minutos tem que ter uma cena romântica, e assim vai. Tudo é estudado ao pormenor. O que nós somos, enquanto estamos sentados a assistir um filme, somos pessoas incautas, inconscientes, que estão a ser alvo do estudo de uma equipa de milhares de profissionais. Eu quero dizer-vos uma coisa. Não há uma única palavra, nem um gesto, que não seja estudado ao detalhe e repetido tantas vezes quanto for preciso para ficar exatamente como a mensagem que querem passar. Não penso que há alguma coisa que passa por acaso num filme. Mas eu queria que analisássemos alguns aspectos que nós não temos em conta para selecionar um filme. Primeiro aspecto, criadores e artistas. Alguém aqui já leu um livro? Por momentos assustei-me. Como é que vamos buscar um livro? Chegamos à livraria, olha, boa tarde. Eu queria um livro. Sim, senhor, o que é que o senhor quer? Eu quero qualquer coisa para rir. É assim que compramos um livro? Não. Mas não é assim que alugamos um filme? Hoje apetece-me rir. Chego lá, compro um pacote de emoções para rir, ponho lá. Amanhã chego lá, pego um pacote para chorar. Estou a chorar por uma coisa que nem existe. Emoções. A primeira coisa que deveríamos fazer ao buscar um filme é analisar quem são os criadores e artistas. Eu quero dizer-vos que estas pessoas buscam pessoas do seu métier e das suas mesmas filosofias. Tom Cruise
faz filmes futuristas porque ele é cientologista e apresenta as suas filosofias. Richard Gere deixou de fazer filmes com cenas de sexo explícito desde que se tornou budista. E assim vai. Estas pessoas, elas não estão ali a apresentar coisas por acaso. Um primeiro rasto é ver como é que está a vida. O que é que a Bíblia diz? Pelos seus frutos. Então, a vida de uma pessoa vai refletir aquilo que é a sua filosofia. Segundo aspecto, assunto e título. Ninguém compra um livro sem saber sobre o que é que se trata ou sem saber o título. Mas às vezes a gente chega ao clube de vídeo, nem quer saber do título. Brad Pitt, vou levar este filme. Ninguém pensa sequer no título, no assunto. Então, este é um segundo aspecto muito importante. O mesmo critério inteligente que utilizamos para comprar um livro, devíamos utilizar para alugar um filme. Slogans e argumento. Qualquer pessoa, quando compra um livro, pega no livro, vira e vê da parte de trás para ver o que é o argumento. Mas muitos de nós ignoramos o argumento. Chegamos lá, na noite dos mortos-vivos, isto a gente já sabe que não é bem verdade. O João foi não sei o quê. Ignoramos aquilo que em Portugal se chama gato escondido com o rabo de fora. Há vários níveis de filme para vários tipos de entrosamento, mas nós temos que analisar sempre o argumento. A apresentação e o trailer. Alguns filmes, tudo o que tem de bom está no trailer. Já viram esses filmes? A gente fica irritado quando aluga um filme desses, não é? Quando o trailer parecia espetacular, depois o resto do filme era o trailer. Então ficamos um pouco decepcionados. Mas o trailer, mesmo que não seja esse o caso, ele conta muito acerca do filme. E não ignorar a música. Se o filme é uma história de amor, eu quero dizer-vos que não há nenhum filme que não tenha uma lição de moral e algo de bom para aprendermos. Todos têm. Porque senão o diabo saberia que as pessoas não iriam comprar uma coisa dessas. Sempre há um motivo, um fundo moral, há sempre alguma coisa que você possa aprender com um filme. Mas, se repararmos, um filme pode ser muito romântico, lições de moral muito elevadas, mas se a música é de Marilyn Manson, talvez não seja bem tão limpo o filme como pensamos, dentro das nossas filosofias, claro. E como última instância, então, passando estes 4 passos, poderemos tentar ver o filme, o que não significa conseguir. Nós fomos recomendados um filme fantástico, com um ator fantástico, toda a gente dizia que era um filme fantástico, a história maravilhosa. Assim pusemos o filme, os primeiros 5 minutos tinham 150.000 palavrões. Eu não preciso de assistir este filme até ao fim. E eu queria dizer-vos que isto é uma coisa que às vezes nós temos mais tolerância do que o mundo. O meu irmão não é adventista, o segundo irmão mais velho que eu tenho, e um dia eu estava em casa dele, ele tem um telão daqueles enormes, e ele mora perto de Boston, e estava o meu sobrinho com os amigos em casa a assistir o filme. E o meu irmão entrou exatamente no momento em que os atores estavam a dizer aqueles Fs todos, F, e tal. E o meu irmão disse assim, quantas vezes já disse que eu não quero estes filmes com F aqui em casa? Porque às vezes eles traduzem, vai passear, mas não é bem isso que o ator está a dizer, não é? Eu quero dizer-vos uma coisa, uma das dificuldades que eu tenho, e outras pessoas que ao aprender inglês vão ter também, é que o inglês vem encrustado de palavrões, porque nós aprendemos nos filmes. E esses palavrões às vezes ficam na nossa cabeça. E às vezes nós não nos apercebemos. E estas coisas têm influência mesmo às vezes sem entendermos a língua, a própria expressão. Então, o facto de que passou os 4 testes não quer dizer que vamos assistir ao filme até ao fim. Algumas pessoas não gostam de parar, porque uma vez que começam o filme já não conseguem parar. Bom, eu queria mostrar alguns exemplos para pormos em prática este teste. Aliás, eu não recomendei uma coisa muito importante, mas eu recomendaria que todos trouxessem papel e caneta. Nós vamos ter muita informação e será interessante tomar nota de algumas coisas. Se alguém tiver aqui, eu esqueci-me de dizer ontem, mas isso é algo interessante. Temos aqui um filme. Eu escolhi os filmes. Algumas pessoas já disseram que eu preciso atualizar a minha videoteca. Mas eu escolhi filmes simples, porque se eu trouxer os filmes de hoje, as pessoas começam a sentir-se atingidas. Este filme! Bom, estes são clássicos que já vimos. Mas eu queria mostrar-vos uma coisa, e entendamos isto. Se nesta altura já estavam assim, eu garanto-vos que não ficaram melhores. Garanto-vos. Bom,
Vamos fazer o nosso teste. Qual é o primeiro teste? Criadores e artistas. Bom, quem é Arnold Schwarzenegger? Além de ser o governador da Califórnia agora, que tipos de filme costuma fazer? São violentos, são. Bom, temos aqui uma dica. Ele costuma fazer filmes violentos. Talvez seja mais um filme violento. Bom, assunto e título. Exterminador, isto no caso, nós aqui é Exterminador Implacável, isto é como se chama no Brasil, Exterminador do Futuro. O nosso ainda é um pouco mais implacável. Se eu digo assim, eu exterminei uma praga de baratas, significa que eu convidei as baratas para virem almoçar lá à casa, foi isso? Ou eu acabei com a raça delas? Segunda dica, que talvez seja um filme violento. Bom, agora a apresentação e o trailer, ele deve, não sei se isto é daqueles pentes para coçar as costas, creio que não. Terceira dica violenta. E alguns ainda acham, não há problema nenhum em assistir ao filme. Eu já sei que isso é tudo mentira. Olhem só, slogan e argumento. Agora imaginem que isto é o pastor que está a dizer esta frase aqui. Primeiro fala em viajar no tempo e tal, matar Sarah Connor, mas vamos esquecer essa parte. A mulher, cujo filho ainda não nascido, será a única esperança da humanidade. Quem é a mulher cujo filho é a única esperança da humanidade? Este filme é baseado em Apocalipse 12. A mulher fugiu para o deserto para ali ser alimentada por Deus. O que nós temos é uma mulher que representa a igreja, que vai ter um filho e que esse filho viaja no tempo para vir ajudar a remir a própria raça, e vem alguém, um ser de outro planeta que vem para a proteger, e outro ser de outra dimensão que vem para atacar, e um é para proteger o outro, e um deles é o filho, e leva-a para o deserto para protegê-la do mal. Meus amigos, precisa ser mais claro o diabo. Ele pega na Bíblia e dá uma voltinha, troca os nomes. É como aquelas pessoas dizem, vou contar a história, mas não vou dizer os nomes para proteger as identidades. Não é para proteger a nossa, de certeza. Então, já temos aqui várias dicas quanto a este filme. O que vamos ter aqui é um filme com violência, com sobrenatural e espiritual relacionado com o espiritismo. Estão a ver? Agora, podemos dizer assim, não, mas eu vou assistir e isto não me vai afetar. Bom, eu falei ontem acerca do exemplo da arma, se eu puser uma arma na mão de cada um. Uma estatística feita com o filme Velozes e Furiosos, não sei se é assim que se chama aqui em Portugal, The Fast and the Furious. É assim que se chama, Velozes e Furiosos? Hã? Eu só queria saber quem anda a assistir. Obrigado. Obrigado. Não, está só informado, é cultura. Estou a brincar. Está bem. A velocidade, como é que é? É verdade, é isso mesmo. Velocidade perigosa. Depois de assistir a esse filme, cerca de 70% das pessoas que saíram do estacionamento saíram a cantar pneus. Será que foram influenciadas? Como é que nós saímos depois de assistir a um filme romântico? Até somos capazes de dizer umas palavras bonitas à esposa. Como é que saímos depois de assistir a um filme de ação? De karaté. Estão a ver? Drama. Nós somos absolutamente afetados por aquilo que assistimos. Eu lembro-me que, quando fui assistir ao Gladiador, e acendi o telemóvel para tomar nota de uma frase fantástica que ele disse. O que fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. Há sempre coisas boas que podemos encontrar. Será que não foi sempre esta tática do diabo? Reparem, nós parece que esperamos que o inimigo utilize muita coisa má e uma coisinha boa ali para nos chamar a atenção. E esquecemos que o que ele faz é utilizar tudo praticamente de bom e uma coisinha má para nos enredar. Como é que se pesca um peixe? Muitos anzóis e uma minhoquinha lá perdida no meio? Ou a minhoca enrola o anzol para que ele não veja? É isto que precisamos abrir os olhos. Vamos fazer um outro teste. Corpo fechado. Eu não sei como é que este filme se chama aqui em Portugal. Mas, interessantemente, no Brasil aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu estava a apresentar a palestra. Eu disse assim, olha, bem, amigos, pelo assunto e pelo título nós poderemos não saber bem o que é que é. Eles ficaram, eu estava na Bahia,
Eles olharam assim para mim, mas irmão, toda a gente aqui sabe o que isto é. Isto é do candomblé, isto é uma forma de proteger-se dos espíritos. Eles abrem o corpo e colocam um grão de arroz, de feijão, fecham, e isto é uma proteção contra o mal. Estão a ver? Eu não sabia. Mesmo sem saber o assunto e o título. Pronto, olha, para mim não diz nada. Então vamos fazer mais um teste. Vamos analisar os criadores e artistas. Bruce Willis. Que tipos de filme costuma fazer Bruce Willis? Ação, não é? Olhem, o sexto sentido, isto é o quê? Espiritismo.